Olá, bora dar uma olhada no relatório de setembro de 2025 do fundo XPLG, o famoso XPLG11. A ideia aqui é bem simples: pegar os dados e transformar em informação clara para a gente entender o que está acontecendo. Vamos lá? Olha só o nosso roteiro. A gente começa com o que todo mundo quer saber: dividendos. Depois, a gente vê como o mercado está olhando para o fundo, se está caro, se está barato. Damos uma checada na saúde dos imóveis, né, se está tudo alugado direitinho. Entendemos a estrutura da carteira, olhamos a parte financeira, as dívidas e fechamos com a visão do gestor e um resumão de tudo. Então vamos começar pelo que mais interessa, né? Quanto o fundo pagou este mês? E o número de setembro foi de 82 centavos por cota. Quem tinha a cota na carteira recebeu esse valor no dia 14 de outubro. O interessante aqui é que esses 82 centavos mantêm uma linha que o fundo já vinha seguindo. E o que está segurando esse pagamento nesse nível? Bom, além da receita dos aluguéis, que é o normal, o fundo ainda está usando um ganho de capital que ele teve lá atrás, da venda de um imóvel, sabe? Foi um lucro de 45 centavos por cota que ajuda a complementar e a manter o dividendo nesse patamar. Certo, o dividendo foi de 82 centavos. Mas e aí? Isso é um bom retorno? E como é que o mercado está precificando a cota do XPLG11? Vamos dar uma olhada nesses números. Se a gente pegar o preço da cota lá no final de setembro, que era de R$ 101,06, esse dividendo representa um dividend yield anualizado de 9,74%. É um bom parâmetro para a gente poder comparar com outras coisas no mercado. Agora, para saber se a cota está barata ou cara em relação ao valor de seus ativos, a gente olha para o indicador chamado P sobre VP. É bem simples, na verdade. Ele compara o preço que a cota está sendo vendida na bolsa com o valor patrimonial, ou seja, o valor real dos imóveis do fundo. E olha que interessante o cenário de setembro. O mercado estava negociando a cota por 101,06. Só que o valor patrimonial, quer dizer, se a gente pegasse todos os imóveis e dividisse pelo número de cotas, cada uma valeria R$ 106,08. O que isso quer dizer na prática? Que o P sobre VP ficou em 0,95. Traduzindo, quem comprava na bolsa estava pagando 5% a menos do que o valor patrimonial dos ativos. Era como comprar com um descontinho. Ok, já vimos preço e dividendo. Mas e os imóveis em si? Como é que está a saúde operacional do fundo? Vamos mergulhar nisso agora. Essa é a pergunta de $1 milhão para qualquer fundo de tijolo, né? E a resposta vem de dois indicadores principais. Temos dois números importantes aqui. Primeiro, a inadimplência. Ficou em 1,5% da receita. Isso se refere a 4 inquilinos que não pagaram e o gestor já está em cima para cobrar. E segundo, a vacância física, que são os espaços vagos. Fechou o mês em 4,6%. E essa vacância de 4,6% é uma notícia excelente, uma melhora bem grande. E o motivo tem nome e sobrenome: alocação total do CD Americana. Um único inquilino do setor de logística pegou o imóvel inteiro com um contrato longo de 11 anos. Só essa assinatura fez a vacância do fundo despencar de 7,6% para esses 4,6%. Foi um golaço. Beleza, a vacância caiu, ótima notícia. Mas quem são esses inquilinos? Como é que está a diversificação da carteira? E os contratos, como são? Vamos ver a estrutura do fundo? Olhando para os inquilinos, a gente vê uma concentração bem forte no setor de varejo, que é responsável por mais da metade da receita. Isso é importante, porque significa que o desempenho do fundo está bem ligado a como esse setor vai. Logística e material de construção vêm logo depois. Agora, sobre os contratos, 91% deles são corrigidos pelo IPCA. Isso dá uma proteção muito boa contra a inflação, né? O aluguel sobe junto com os preços. E a estrutura dos contratos está bem equilibrada, quase 50-50. Metade são contratos que a gente chama de típicos, que são mais flexíveis, dá para renegociar o aluguel de tempos em tempos. A outra metade são os atípicos, aqueles contratos bem longos, mais amarrados, que dão uma baita previsibilidade de receita. É um balanço legal entre ter segurança e poder buscar reajustes. Bom, agora vamos olhar o balanço do fundo. De um lado, os ativos, e do outro, as dívidas. Como é que está essa conta? O patrimônio líquido do fundo, que é o valor de tudo que ele tem menos tudo que ele deve, está ali na casa dos 3,3 bilhões de reais. Já do lado das dívidas, o fundo tem umas obrigações que somam uns 342 milhões de reais. As maiores dívidas estão atreladas ou à inflação, pelo IPCA, ou à taxa de juros, o CDI. Para a gente amarrar tudo isso, vamos ver o que o próprio gestor do fundo está dizendo e fazer aquele resumo final com os pontos mais importantes.
O gestor reforça aqui a estratégia de reciclagem de imóveis. O que é isso? É basicamente estar sempre de olho no mercado para, se surgir uma boa oportunidade, vender um imóvel e embolsar o lucro. E, além disso, o relatório confirma que aquela superaquisição de R$1,5 bilhão em ativos de outros fundos continua andando, tudo dentro do cronograma. Então, vamos lá, resumindo o mês. Pontos positivos. A grande vitória foi a queda da vacância para 4,6%, um ótimo número. Além disso, os dividendos continuaram consistentes e o fundo ainda está negociando com aquele descontinho em relação ao valor patrimonial. Agora, os pontos para ficar de olho, tem aquela pequena inadimplência de 1,5% para ser resolvida e, claro, acompanhar de perto essa aquisição gigante de R$1,5 bilhão que tem potencial para mudar o jogo para o fundo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Como é que o XPLG11 vai conseguir equilibrar a estabilidade que ele já tem no portfólio com esse crescimento gigantesco que está vindo por aí com a nova aquisição? Gerenciar esse equilíbrio vai ser, sem dúvida, o grande desafio e o ponto-chave para a gente acompanhar nos próximos meses. Com isso, fechamos a nossa análise do relatório de setembro do XPLG11.